A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o teu coração e a tua vida. O que é a graça do Senhor? Favor imerecido, suas bênçãos, suas dádivas, seus cuidados. Para quem crê, como diz a palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com uma oração de agradecimento a Deus. Depois, então, vamos entrar no Sermão da Montanha e que estamos contemplando durante este mês. São tantos pontos, tantas riquezas, coisas que nos fazem crescer espiritualmente e nos abençoam. Isso aqui mesmo, nesta terra. Recebemos bênçãos das mãos de Deus quando atentamos para a sua palavra. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, entramos em Tua presença em oração e primeiramente rendemos graças. Graças damos, Pai, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Pai, pelo dom da vida, por contemplarmos, Senhor, podermos contemplar a Tua presença pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Senhor, podemos contemplar, Senhor, a natureza tão gloriosa que o Senhor criou para o ser humano. Pai, nós rendemos graças. Graças damos pelo dom da vida. E graças acima de tudo, Pai, por Jesus Cristo, o maior presente que o Senhor poderia ter dado à humanidade, para a salvação eterna, para a libertação, para curas. Senhor, nós rendemos graças. Graças damos pelos teus cuidados, pela imensidão, Senhor, do teu amor, pois contemplamos, Senhor, Pai, pela tua palavra viva, o Senhor que se põe a abençoar, que se dá, Senhor, àqueles que creem, que ouvem, que buscam. Pai, damos graças, Senhor, por cada dia, pelo ar que respiramos, por todas as coisas, Senhor. Tudo que é bom vem do Senhor. Pai, agradecemos a Tua mão poderosa que nos abençoa, que nos livra. Agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Nós estamos contemplando, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Estamos revendo algumas partes, mas já chegamos cá no versículo de número 6 e estaremos entrando hoje no versículo 7. Bom, então diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: importantíssimo sempre lembrar disso. Os ensinamentos de Jesus são razão de todas as bênçãos, de todas as coisas que o Pai dá através dele, Jesus Cristo. Aí começa então, Jesus começa aqui as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então já vimos que bem-aventurados os pobres de espírito não são as pessoas que fazem mal às outras, e são miseráveis de espírito, porque tem malignidade, não. Aqui ele está falando, essas precisam de Jesus.
mas elas não são bem-aventuradas. As suas aventuras não são boas. Jesus está dizendo que bem-aventurados são aqueles que estão sempre necessitados de Deus e nunca se afastam dele, porque sentem a carência, a necessidade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Também já contemplamos que Deus não quer o ser humano chorando. A alegria é fruto do Espírito Santo. Derramar as lágrimas diante dele, orar a ele e entregar tudo nas suas mãos. Então chore diante de Deus, mas creia que ele está te ouvindo, que ele recolhe as tuas lágrimas, que ele ouve as tuas orações. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos não são bobos, mas são aqueles que sabem esperar em Deus, crendo na sua palavra, sabendo que ela vai se cumprir. São aqueles, os mansos, herdarão a terra. Ou seja, às vezes é necessário suportar algumas coisas, mas não significa suportar espiritualmente de braços cruzados, mas sim fervorosos, ativos na fé, orando a Deus, mas vivendo em mansidão. Os mansos herdarão a terra. E então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Coisa bonita demais, né? Quem são os misericordiosos? A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras. Vem da miséria do coração de alguém, ou seja, alguém cujo coração é tão carente, é tão necessitado. E córdias, que significa exatamente o próprio coração. Ou seja, alguém cujo coração é tão quebrantado que não tem orgulho nenhum. E quando estende as misericórdias, quer o bem do seu próximo. Faz bem ao seu próximo. É aquele marido que sabe perdoar a esposa, aquela esposa que sabe perdoar o marido. São aqueles filhos que têm amor pelos seus pais, que perdoam, mesmo que tenham sido vitimados por uma formação errada. Misericordiosos. Então Jesus disse, olha, bem-aventurados são os misericordiosos. As misericórdias que você estende a alguém, o Senhor Deus estende para você. O bem que você faz àqueles que não merecem ou que não mereceram, não se preocupe que isso está na tua conta. Todos esses bens estão na tua conta. Bem-aventurados os misericordiosos. E quando a pessoa guarda no coração o rancor? E quando ela tem dentro do seu espírito os ressentimentos? E quando ela tem no coração desejo de vingança? Então, não há nem vislumbre de misericórdias. Misericórdias. Misericórdia é sinônimo de compaixão. A pessoa que sente compaixão, uma pessoa compassiva, é uma pessoa que sabe passar por cima. Não é aquela pessoa que tudo que fazem contra ela, ela acumula, guarda e aquilo cresce dentro dela. Há pessoas que guardam ressentimentos, iras, revoltas, e muitas vezes contra pessoas bem próximas. Nós tivemos um caso, há um tempo atrás, tivemos uma ministração da Palavra de Deus, numa fase de cerca de uns 15 dias. Era para derrubar barreiras. Barreiras que se levantaram
entre marido e mulher, entre um pai e um filho, ou uma filha, uma mãe, 2 irmãos, parentes, amigos. E tivemos um caso, dentre muitos casos, de um pai e um filho que durante 11 anos não se falaram. Agora, pasmem, o pai havia deixado a mãe e foi morar com outra pessoa na mesma rua em que a família morava. Olha que coisa séria. O filho via o pai e tinha tanta revolta que ele ia na calçada, na outra calçada, e se ele pudesse, ele voltava. E a mesma coisa o pai. O pai havia errado, e errado feio. Abandonou a família. Abandonou completamente. Simplesmente para fazer a sua vontade. Viver a vida que queria viver. E abandonou os filhos. Abandonou tudo. Mas diante da palavra de Deus, ele foi quebrantando o coração. E chegou um momento em que ele chegou à conclusão que ele deveria perdoar o pai. Queridos, ele foi até a porta da casa do pai, disse que queria falar com ele. O pai saiu muito assustado e ele pediu perdão ao pai por ter guardado ódio no coração. O que ele fez? Ele foi misericordioso. Isso mesmo. Ele se compadeceu do pai e ele entendeu que para ter comunhão com Deus, ele precisaria estar em paz com o pai. E o pai havia errado tanto com ele. Tanto abandono. Aquela situação vergonhosa que a família passou, que a sua mãe passou. Ter sido abandonada, trocada por uma pessoa na mesma rua. E aí o que aconteceu? Ele sentiu no coração de liberar perdão, mas um perdão sincero e dizer, ó, perdoo tudo. Vou botar uma pedra em cima dessa história toda, porque eu não quero nada que suje o meu coração e minha vida. Ambos choraram muito, voltaram a ser amigos. O pai reconheceu o erro que havia cometido, mas a situação estava, vamos dizer, sedimentada. Então esse filho, a princípio, ele sentiu no coração uma compaixão profunda pelo pai. O coração dele foi misericordioso para com o pai. Lamentavelmente, nos nossos dias, não encontramos muitas pessoas de coração compassivo, quebrantado, misericordioso. A misericórdia, ela libera perdão sincero. A misericórdia estende a mão a quem nem merece. A misericórdia vai além da lógica humana. Porque imagina se fôssemos somar os fatores que esse moço e a sua mãe, seus irmãos, sofreram, passaram, viveram. Com certeza diriam, não, deixa ele para lá. Ele quer viver a vida dele, ele abandonou, ele não quis responsabilidade, ele não quis comunhão familiar, ele deu desprezo, ele fez toda a família passar vergonha. Segundo a família, passou até necessidade, até que se ajustassem, que esses meninos crescessem. Pois é. Não vamos dizer assim, é uma coisa muito simples e muito fácil. Para quem não sofreu na sua carne, para quem não sofreu na sua alma, vamos dizer no seu próprio estômago. Imagine uma mãe com filhos com fome. Nem todo mundo tem, não é?
vamos dizer, a direção, nem todo mundo tem, vamos dizer assim, a realidade, dizer assim, não vou procurar os meus direitos e tal, porque é uma realidade para os filhos, requerer alimentos. Não. Passaram o sofrimento, descaso, abandono, afronta. Claro que ela teria, os pais, a mãe teria esse direito, os filhos tinham esse direito. Mas e aí? Pois é. Mas o engano tomou conta. E talvez muitos outros fatores somados. A realidade é que os filhos eram machucados, a mãe era ferida. E esse filho, ouvindo a palavra de Deus, ele entendeu no seu coração que para que ele tivesse comunhão com Deus e até pudesse receber mais bênçãos, no caso, para chegar bem junto de Deus, ele teria de ter misericórdia do seu pai. E então ele liberou a misericórdia. Foi uma coisa de dentro dele. Ele foi procurar o pai. E foi o pai quem o abandonou. O pai abandonou completamente, ele era criança. Uma situação delicada, principalmente se tratando assim de uma família no bairro que todo mundo conhece, e a outra família, a outra história que todo mundo conhece. Então você imagina assim quantas dores, quantas coisas foram somadas a isso. Mas ele propôs no coração dele, dentro dele. Não, eu vou liberar perdão para meu pai, eu vou esquecer isso tudo. Ele é meu pai, vou falar com ele. Vou deixar meu caminho livre. Misericórdia. Hoje é algo que pouquíssimo se vê. As pessoas estão muito endurecidas. É difícil? Sim, com certeza. Mas você sabe quem ajuda? Pois é, quem dá essa capacidade, quem trabalha um coração, é o Espírito de Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. Muito bem, e agora chegou o momento tão esperado, depois de tudo que nós ouvimos. Lembra, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. É bom atentar e ver essa balança de equivalência do próprio Deus. Na verdade, o Senhor Deus diz que nós colhemos aquilo que plantamos. Às vezes não observamos, mas é uma grande realidade. O que está dentro do nosso coração é o que vem para a nossa vida. O Espírito Santo diz que as soluções, as saídas da vida procedem do coração. Agora, se o coração guarda coisas, principalmente contra terceiros, seja lá quem for, principalmente pessoas chegadas, como eu contei o caso, um filho e um pai que não se falavam, ficaram sem se falar por 11 anos. Queridos, isso é muito grave. Até que esse jovem, esse moço, não tão jovem, mas um moço, ouviu os ensinamentos de Jesus, quebrantou o coração e decidiu estender as mãos de misericórdia para o seu pai e liberar perdão. E foi algo assim sobrenatural. Bem, Deus continua fazendo essas obras, depende de cada um. Vamos agora colocar todos os problemas no altar de Deus? Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu uno a minha fé com muitas vidas, muitas pessoas, Pai. Muitos que, Senhor, se comunicam conosco e oram, Senhor. E oramos porque cremos. Cremos no Teu Santo Espírito, Senhor. Como o Senhor diz, como está escrito na Tua palavra, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar. Pai, nós sabemos que depende de cada um. Da forma, Pai, como se ouve o que a Tua palavra nos diz, o Teu Santo Espírito nos fala. O Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos. Pai, o Senhor sabe quantas lágrimas essa amiga tem derramado no seu travesseiro. O Senhor sabe das dores da alma, Senhor, desse homem, das feridas que lhe fizeram, das marcas profundas, talvez desde uma infância sofrida de abandono, como foi o caso do moço, Pai, que foi liberar perdão para o seu pai. Senhor nosso Deus, o Senhor nos diz, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O Senhor está nos ensinando a plantar o que nós vamos colher. E o Senhor trabalha, Senhor, na nossa terra. Pai, recebe agora, Pai. Enxuga essas lágrimas. Cura essa alma ferida. Abrace, Senhor, essa vida. Nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, o Senhor cura os enfermos. Liberta os oprimidos. Quebra as cadeias dos encarcerados. Pai, nós agradecemos. Move o Teu Espírito Santo e abençoe a cada um. Pai, como Jesus diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa e para quem nos ouve pela Rádio Metropolitana, hoje é sexta-feira, 26/10 e o programa vai ao ar das 22 às 23 horas. Então agora desejamos um sono tranquilo e a todos muita paz no seu coração. Lembre-se sempre, Jesus ressuscitou da morte. Ele não está preso naquela cruz. Ele vive para todo sempre. Reina e tem domínio. Ele não invade a vida de ninguém, mas se alguém o buscar, vai encontrar certamente. Muita paz no seu coração, que Deus abençoe rica e abundantemente e até o nosso próximo programa, o nosso encontro. Domingo é o dia de ação de graças. Até lá. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.